Olá a todos! Estamos agora na reta final das eletivas, prestes a entregar o nosso projeto de culminância. E educação midiática? Será que, produzindo esse material, nós pensamos de fato uma relação bacana com a mídia social? Será que nós sabemos, ao final desse bloco, saber que a educação midiática, que as mídias sociais têm uma importância e uma relação até com o nosso estado pessoal? Bom, eu sou Angélica Tobal. Após a vinheta, vou explicar para vocês a respeito, então, do nosso comportamento em relação às mídias sociais. E um detalhe, um aspecto especial destinado especificamente a mais uma sugestão para seu projeto da culminância. Bora lá após vinheta. Muito bem, chegamos então na aula 15, a última de todo o nosso bloco de educação midiática. Lembrando, educação midiática, a nossa ementa. Educação midiática, processos criativos por meio da arte. É esse caminho que você, aluno, você, aluna, terá que preparar o seu projeto. As mídias sociais. Nós estabelecemos uma relação saudável com elas. Então, dentre os nossos objetivos, então, é o de refletir sobre os nossos comportamentos nas mídias sociais e ajudar as pessoas que estão também à nossa volta a identificar os exageros e comportamentos nocivos nesses ambientes virtuais. É um cuidado que todos nós temos que ter. Vamos parafrasear Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu destaco o pensamento da netnografia. O que seria isso? Isso foi desenvolvido por Maria Augusta Ribeiro, que é especialista em comportamento digital. Ela diz, então, que a ferramenta de transformação de comportamentos que transitam entre o real e o digital. Essa é a netnografia. A velocidade da informação, segundo ela, pela internet, nos obriga a nos relacionarmos pela rede social. Pode ocorrer, então, uma piora das relações interpessoais devido ao uso da tecnologia. Pode ocorrer uma exclusão também digital por falta dela. O anonimato na internet traz também consequências, como a disseminação do discurso do ódio. Não sei de onde vem esse discurso, mas ele aparece aí na rede social. Então, permite que eu não saiba quem é que fez por meio da rede social, porque usamos nomes, outros nomes, né? Logins para os nomes de usuários para apresentar um conteúdo na internet. Muitas vezes não sabemos quem é essa pessoa. E disseminar, então, esse discurso de ódio e comportamentos nocivos. Palavras que vocês devem conhecer no vocabulário, como cyberbullying, body shaming e o linchamento virtual. O uso da mídia pode impor limites? Vocês já pensaram nisso? As redes sociais, na juventude, pode gerar, então, um conflito entre o vício e os benefícios da era digital. Nós destacamos, então, Mônica Valiati, que ela destaca, ela é psicóloga, então ela coloca como problemas psíquicos causados pelo uso excessivo das redes sociais, por ser relacionado diretamente a distúrbios emocionais, a transtornos mentais como a depressão e a ansiedade. Ela diz ainda que o excesso da tecnologia pode causar o estresse e pode tirar também muito tempo de outras tarefas e acaba nos sobrecarregando. Desconexão com a realidade. Aí, outra estudiosa, psiquiatra, Verônica Lazzarini, coloca que o mundo virtual
ele é repleto de falsas crenças da felicidade, que o dinheiro, que a vida que existe para quem assiste pelo celular com estampas e fotografias da rede social, que é o imediatismo das tecnologias, nos torna intolerantes e acarreta problemas nos relacionamentos e também o sedentarismo, o isolamento social, a falta da empatia, de poder falar o que quiser sem se colocar no lugar do outro. É de se pensar. A questão da autoestima, as mídias sociais é a autoestima. O universo digital, ele permite editar a própria vida e e também postar tudo aquilo que você deseja que os outros vejam. A necessidade de likes, de aprovação. Então, pode causar com isso a questão da depressão e o isolamento social. Nós podemos destacar também uma terapia, que a gente pode chamar de unfollow terapêutico, para blindar, para nos proteger de sensações desagradáveis e buscar o contato presencial com as pessoas. A questão da saúde, ela pode ser física, né? Então tem consequências. Por exemplo, o uso excessivo do celular, aquela postura de ficar no celular, pode causar uma tendinite e males nos ombros, não só o celular, né? Mas também computador e outros meios. Quais as soluções? Então, diminuir o uso desses equipamentos. Fisioterapia e alongamentos, momentos em que você pode, então, fazer o alongamento, esticar, questão pescoço, o corpo, alongar o corpo e poder dar um break, dar uma parada com o uso desses equipamentos. Bom, mais para frente, então, já pensando no nosso projeto, você tem que pensar também que lição que fica da educação midiática, o que eu posso realmente compartilhar, que essas ferramentas, de que maneira eu posso compartilhar. Então vem uma questão para você pensar: expor-se nas redes sociais ou não? Então é uma questão que você tem que pensar da sua imagem. Então é assim importante pensar se o material que você vai compartilhar é algo seu e sobre você, seja uma foto, um texto, um vídeo. E não existe nem certo e nem errado. A quantidade de exposição a qual você irá se submeter, ela diz respeito apenas a você. A régua para saber se a conteúdo deve ou não ser colocado nas redes sociais, a medida, a régua é sua. E a regra é sua também. Segundo ponto lembre-se que alguns sentimentos, por exemplo, dizem muito sobre momentos específicos. É algo bastante importante pensar um pouquinho sobre o que está sendo lançado nas redes. Porque pode ser que daqui a alguns anos você não tenha mais vontade de ter esse material circulando por aí, mas seja um pouco mais tarde tentar pará-lo. Uma vez que você lança na rede, ele vai para outros lugares. Aí, se você também coloca hashtag, então dissemina para outros lugares mais e para outras pessoas. Pensa nisso, é muito importante. E um terceiro ponto, a questão da sua exposição, outro elemento que tem que ser pensado, o julgamento alheio. Muito importante, Lacan disse uma vez, e não é o conteúdo que você falou, mas é como o outro entendeu. Isso é comunicação. Então, de algum modo, quando abrimos a nossa vida na internet, estamos também abrindo as nossas experiências para que as pessoas criem suas próprias interpretações. O lado bom disso é que podemos conhecer muitas pessoas passando pelos momentos semelhantes ou que simpatizem com a gente. Só que o ruim é que quando podemos lidar com comentários ruins sobre nós e desmotivantes. Então, sendo assim, pode ser bastante importante estar atento e que temos nas redes sociais, porque esse cuidado pode aumentar um pouquinho o controle que temos de quem está vendo o nosso conteúdo. Então, um quarto item,
Nunca, em nenhuma hipótese, envie para terceiros conteúdos íntimos que foram confiados apenas a você. Eles não são seus apenas porque foram enviados para você. Não os distribua por aí. Esse tipo de ação pode ter uma repercussão inesperada e prejudicar muito a vida de outras pessoas. Por fim, na dúvida se algo deve ou não ir para as redes, pergunte a si mesmo o quanto está confortável com o que está escrevendo. Se te parecer saudável porque é algo que você gosta ou talvez para que possa ajudar a outra pessoa, então vá em frente. Isso é muito importante saber. Um, um outro item que está aí nesse slide, proteja a privacidade de outras pessoas. Então, assim como você precisa preservar a sua privacidade, também deve proteger a das outras pessoas. Como assim? Que notícias compartilhar são verdadeiras ou falsas? Fake news, notícias falsas? Converse, pesquise sobre esse conteúdo. Recebeu uma notícia? Veja se ela realmente é verdadeira. Então, tenha cuidado ao postar informações sobre seus amigos e familiares, por exemplo, onde estudam, onde moram, onde trabalham ou onde estarão nas férias e finais de semana. Peça autorização antes de postar vídeos e fotos onde os outros aparecem. Algumas pessoas não gostam de ser marcadas nas postagens, então não faça isso sem saber se pode, se essas pessoas autorizam. Não compartilhe as fotos e vídeos pessoais que alguém lhe mandou sem antes pedir autorização. Lembre-se também, se alguém lhe emprestar o celular, o tablet ou o notebook, não fique olhando coisas que não lhe dizem respeito, como e-mails e mensagens. Cuidado com as informações gravadas no equipamento, pois o dono pode não gostar e ter problemas se elas forem publicadas. Alguns jogos postam automaticamente no perfil do dono do equipamento e ele pode não gostar nada disso. Então, também, se você gosta disso, tome cuidado. Então, das notícias, como eu falei anteriormente, se são verdadeiras ou falsas, que notícias eu devo compartilhar? Então, nós temos aí a questão das mídias digitais, que são diferentes das mídias tradicionais. Então, o que são as mídias digitais? Elas são as redes sociais. São diferentes das tradicionais, que é a TV, o rádio, jornais. Então, a diferença. Quanto à mídia digital, a primeira, ela é rápida, ela atinge um grande número, uma larga escala, a divulgação em rede, alcance, ela é enorme, ó, percorre vários lugares do planeta. Ela é descentralizado, quer dizer, todo mundo pode produzir, pode divulgar, compartilhar essas notícias. Ela permite uma alta interatividade em tempo real. O tempo todo estamos online, conversando com diferentes pessoas ou grupos em diferentes plataformas. E a questão das fake news, elas podem ser desmascaradas em tempo real. Então, elas são tão rápidas como surgem as fake news também são desmascaradas quase que imediatamente pelas mídias digitais. Já as tradicionais, como vocês veem aí, ela é lenta, a notícia ela segue um conjunto de etapas e requer um tempo até ser divulgada, uma apuração, uma relação, uma redação, uma revisão, uma impressão, porque depende desses meios, TV, rádio, jornal. Ela também é uma escala reduzida. Por maior que seja o público, o alcance da informação ela é menor que as mídias digitais. Ele é centralizado. As informações e notícias ela parte de uma empresa de comunicação para seus, por exemplo, leitores, seus telespectadores ou seus ouvintes, se for no caso do rádio. Tem uma baixa interatividade. Há pouco ou nenhuma comunicação com os leitores, telespectadores e ouvintes em tempo real. E as fake news?
elas podem ser desmascaradas sem agilidade. Há muitas equipes que trabalham na apuração da verdade, mas esse processo de checagem leva algum tempo. É como eu disse, né? Mentira tem perna curta. Então, é importante verificar a questão das fake news. Bom, então chegamos na questão agora do ponto central que finaliza o nosso projeto das eletivas dessa ementa Educação Midiática. Então, momento agora de apresentar os seus projetos, os sonhos por meio da mídia e das tecnologias que você, aluno, aluna, vai escolher. Então, como etapa final, como mais uma sugestão, vamos falar agora do podcast. Podcast é uma mídia digital muito parecida com um programa de rádio que circula, mas com a diferença fundamental que ela circula pela internet. Então, em geral, cada episódio de podcast tem um tema e os participantes expressam suas opiniões, trazem informações, em alguns casos, entrevistam um especialista, uma pessoa muito interessada no assunto, e o programa ele pode ser gravado, transformado em arquivo, como vocês veem aí, e disponibilizado na internet no que a gente chama de agregadores de podcast ou em plataformas de streaming. O ouvinte, ele escolhe o programa que ele deseja ouvir, de acordo com seus interesses. Então, geralmente, há a possibilidade de baixar o episódio no celular ou no computador para que ele possa ser ouvido a qualquer momento, mesmo em offline. O que é, então, um agregador de podcast? É uma plataforma online ou aplicativo que permite o armazenamento de arquivos de áudio ou dos podcasts. Então, por exemplo, Mundo Podcast é um portal agregador de podcasts que conta também com tutoriais de como produzir esse tipo de programa. Está disponível aí, dê um pause nesse vídeo para poder anotar. Mundo podcast.com.br. E a plataforma de streaming? A plataforma que transmite conteúdos de áudio ou vídeo na internet sem a necessidade de baixá-los. Então, nós temos exemplos aí, como o Google Cloud Streaming, o Deezer, o Spotify, Castbox, entre outros, que você pode pesquisar. Tá? Então, para finalizar esse projeto, você e seus colegas vão usar dados reunidos e as reflexões que fizerem sobre o tema mídias sociais. Então, estabelecemos uma relação saudável com elas. Então, para produzir, por exemplo, um podcast sobre esse assunto, tá? Trazendo informações pesquisadas em fontes confiáveis, incluindo, se desejarem, as opiniões que formaram com base na leitura de textos e nas discussões suscitadas por meio das atividades. Há vários canais de podcasts que tratam de assuntos diversos, como futebol, para quem gosta de futebol, política, animes, religião, notícias do dia a dia, etc. Então, com o auxílio, né, do seu professor, da sua professora, reserva um tempo para ouvir podcast. Precisa ouvir para poder produzir, conhecer o que se faz por aí, para depois você desenvolver também o seu, né? Isso é muito importante. E assim vocês podem se inspirar nos efeitos sonoros e no modo como os programas são produzidos para produzir o de vocês. Então, quais são as etapas da construção? Então, nós temos a formação de um grupo. Então, vocês podem se dividir em grupos de trabalho, formar pequenos grupos que gravarão programas diferentes. Vocês podem gravar apenas um programa para toda a turma, dividindo as tarefas entre os grupos de estudantes. Por exemplo, um grupo de estudantes cuida do roteiro, a outra dos efeitos sonoros e outro fica responsável pelos equipamentos de gravação.
Uma forma de dividir as funções, ela pode ser de acordo com os interesses e afinidades de cada um. Assim, todos contribuem de alguma maneira. No entanto, aventurar-se em áreas que tirem você da zona de conforto também pode ser uma experiência muito enriquecedora, pois favorece a descoberta de outras habilidades. Então, outro item que nós temos aí nessas etapas é a organização da produção. Então, para isso, o que você tem que pensar? Os grupos de trabalho têm que se reunir, então, para distribuir primeiro as tarefas pela ordem que devem ser realizadas. Então, pensando em como elas se interrelacionam, qual depende da outra e quais os estudantes ficarão responsáveis por cada uma delas. Os materiais para a produção de um podcast. Então, você precisa, por exemplo, de um gravador de áudio que pode ser um smartphone que possua ferramentas de gravação, um computador, um microfone e o acesso à internet. São outros itens que não podem, então, por exemplo, para fazer o upload do podcast. Ou, se preferirem, softwares específicos para a produção de podcasts na internet, tem versões gratuitas. Onde vocês vão fazer o local da gravação é muito importante. É uma sala de aula, a biblioteca da escola, a sala de informática, que eu já falei que nós temos na escola, e é importante utilizar o que é de vocês. E para tomar essa decisão, conversa com o professor e pede autorização para a direção da escola. O tempo necessário para gravar, para concluir cada etapa. Então, antes de gravar, para concluir, vão calculando o tempo e os dias. Como eu fiz o cronograma das aulas, tudo isso tem que ser planejado. Depois, a separação do material de pesquisa. Então, durante o projeto, vocês realizaram algumas pesquisas e fizeram também algumas produções. Lembra no início? Falei do varal dos sonhos. Então, a questão dos sonhos, depois o autoconhecimento, depois você com o mundo, você com o mundo e com o que você pode produzir para este mundo, a sua contribuição. E agora vocês escolhem o local adequado para reunir todo o material, faz a separação conforme as decisões, usa notas adesivas, escreve em folhas, pode fazer um mapa num papel craft do que vocês, é muito visual, daquilo que vocês vão traçar. Deixa tudo que foi produzido de forma visível para que possa ser utilizado no processo de escrita. Então, são tópicos que vocês podem recorrer, classificar e agrupar, tudo sobre o mesmo tema. A seleção dos assuntos. Vocês vão se reunir em grupos definidos e pensar, ou sozinho, se você fizer sozinho o seu podcast, pensar no tema que vai ser criado. Por exemplo, retomar os subtemas e assuntos pesquisados ao longo do projeto. Por exemplo, relações interpessoais, tem sido afetado pelas mídias sociais? Aí um tema bacana para podcast. Qual é a diferença entre o discurso do ódio e a liberdade de expressão? O que é cyberbullying? Dependência das mídias sociais, sintomas e cuidados. Baixa autoestima provocada pelas mídias sociais, só a vida dos outros é perfeita? Superexposição, o que compartilhar? Fake news, como identificar? E vocês podem também abordar outros temas que dizem respeito à qualidade da relação que estabelecemos com as mídias sociais e que são também abordados nos projetos. Então, nesse caso, pesquisa em fontes confiáveis. Informações sobre o tema escolhido, reunindo depoimentos de especialistas e opiniões de críticos e usuários das mídias sociais. E definir também, como vocês veem aí, o formato do podcast, ou seja, a maneira como o conteúdo ele vai ser abordado. Então, umas dicas possíveis para vocês. Pílulas de dicas. Programa informativo, fornecendo dados de pesquisas sobre tema e depoimentos ou entrevistas com especialistas. Bate-papo informal, em que os participantes conversam sobre o assunto também. Um debate, que são convidados duas pessoas, também é uma sugestão. E debates de opiniões divergentes.
Então, caso optem por uma entrevista, faça o convite antecipadamente para verificar a disponibilidade de horário programado. Se ele não puder estar presente no dia da gravação, uma opção é gravar a entrevista separada e depois reproduzi-la durante o podcast. E a elaboração da pauta. Isso é muito importante, então. O que vem a ser a pauta? A pauta e a pauta existe não só no podcast, mas em diversos programas da mídia, tanto tradicional como da rede social. Ela é um guia para o momento da locução dos podcasts. Nela, os participantes ou host, que é o apresentador do podcast, ou seja, a pessoa que conduz o programa, que introduz os assuntos novos e apresenta aos convidados. Eles inserem as informações mais importantes, como o tema do programa, a duração, os assuntos que serão tratados, a apresentação dos convidados, etc. Então, veja então agora abaixo, vocês vão dar uma olhadinha no modelo de pauta que vocês estão vendo aí, que você pode adotar. É um modelo bem simplificado e pode pesquisar outros modelos e adaptar para o que atenda às necessidades do seu grupo. Então, vai aí. Então, nós temos a data de gravação, o nome do episódio, comportamentos nocivos, por exemplo, nas mídias sociais, a duração total, 60 minutos, o host, se houver. Alguém vai ser o apresentador? E os convidados também, se houver. Então, diferenciando o assunto número 1, diferenciando o discurso do ódio, da liberdade de expressão, tempo estimado 20 minutos. Especialista entrevistado, se você tiver alguém que é especialista. Assunto número 2, cyberbullying, tempo estimado 15 minutos. Participação especial, se houver. Assunto número 3. E por último, os recados finais. Muito importante, então, a produção e a revisão do roteiro. O roteiro, ele é um texto escrito sistematizado de qualquer produção audiovisual. Então, no caso dos podcasts, é a sistematização por escrito de todas as falas do programa. Então, desde o início até o final, é esse roteiro. Ele é muito importante. É nesse momento, então, que vocês vão escrever as informações, as reflexões, as opiniões formadas ao longo desse projeto integrador, desse projeto da culminância, levando em consideração que se trata de um texto para ser falado. E para facilitar a memorização e a locução, vocês podem estruturar o texto em tópicos. Então, assim, a locução ela fica mais fácil. Como esse vídeo que vocês estão vendo, eu estou falando os tópicos e explicando. Então, fica muito mais fácil para você não se perder numa ideia, então, que tem começo, meio e fim. Então, depois de escrever o texto, leia em voz alta, é muito importante, a fim de perceber o ritmo, identificar as repetições excessivas e as palavras que podem ser melhoradas. Cada participante deve revisar o roteiro em que estão as suas falas, para ver quais são as pausas, a pontuação, o tempo. Então, a leitura ela deve ser feita de forma natural, como se fosse a conversa com um amigo. Então, treina várias vezes, em voz alta, até achar que está bom. Outro ponto que merece muita atenção, que vocês estão vendo aí, é a dicção. A fala, ela deve ser clara e cativar a audiência. Você pode, por exemplo, dar ênfase a alguma parte do texto que julgar mais impactante e analisar onde as pausas ficam melhor. Efeitos sonoros. Antes de transformar o texto em podcast, verifica se convém adotar algum efeito sonoro, uma trilha sonora ou vinhetas para tornar a gravação mais interessante e atrativa para o público. Então, os efeitos sonoros são efeitos de áudio criados, utilizados para enfatizar obras artísticas, filmes, programas de televisão, etc. Trilha sonora é a música que compõe o ambiente artístico
com o intuito de sublinhar, fortalecer ou afirmar as sensações humanas. E a vinheta? Vejam, no início do meu vídeo, eu tenho uma vinheta entre o assunto inicial que eu vou tratar, uma introdução que eu faço, e a vinheta e em seguida o conteúdo final. Então, no contexto da gravação de áudio, corresponde a uma chamada de curta duração, que é utilizada em abertura, encerramento ou em início do programa de TV ou rádio. Tem o objetivo de identificar o programa, a estação ou o patrocinador. No caso, a vinheta que eu fiz é sobre o meu trabalho, da professora Angélica. Então, para complementar sobre esses termos, busca na internet vídeos que tratam desse assunto. Tem muitos vídeos que ensinam a fazer a vinheta, a trilha sonora, esses efeitos, e para deixar o seu vídeo o seu programa bastante rico. E pensa nos materiais que você precisa para produzir, se você realmente tem tudo. Dá para começar com muito pouco, né? E é uma tarefa que você é responsável e você vai fazer um ajuste na programação se necessário. E a gravação do podcast? Você pode seguir o passo a passo indicado. Então, você inicia a gravação com a vinheta, a música ou ruído. O host, que é o apresentador, ele se apresenta em seguida, menciona o título do podcast, podendo introduzir a pergunta deflagradora. Então, por exemplo, eu perguntei, né, eu falei sobre a culminância e sobre a importância da educação midiática, que esse bloco está encerrando. E logo em seguida, né, vem a vinheta. Então, caso o grupo tenha optado por inserir a trilha sonora ao fundo, então verifica o volume dela, para não cobrir e não atrapalhar a sua fala. O host apresenta, então, no podcast, os seus convidados, se houver, e outros participantes do programa. Ele começa a desenvolver a parte do texto, introduzindo a participação do convidado sempre que necessária. Se julgar interessante, inclua também os recursos sonoros. Repita a vinheta em caso de mudança de assunto ou introdução de uma entrevista gravada anteriormente, por exemplo. E quando o programa estiver caminhando para os minutos finais, o host pode pedir aos convidados e aos demais participantes que façam, então, as últimas considerações sobre o assunto e ter alguns recados finais e se despeça, né, para se despedir. E no encerramento, utiliza novamente a vinheta, a música, o ruído escolhido, o checklist e a gravação. Então, antes de iniciar a gravação do podcast, faça sempre esse checklist dos principais itens necessários para a gravação. Você pode usar um modelo ou criar um outro que atenda podcast. Então, no checklist, você pensou nos recursos, no roteiro, quem são os convidados, os recursos sonoros, ruído, vinheta, quem são os locutores, o local da gravação, a edição do áudio, ela foi feita ou não, e a forma da postagem, se vai acontecer ou não. Então, pode acontecer alguns erros durante a fala e as pausas também ser muito longa. Então, é um momento que você deve ser feito, né, no aplicativo da gravação. Você pode, de repente, corrigir ou no computador. Com o podcast finalizado, discuta com a mídia se ele será publicado. Então, vocês podem pesquisar opções de agregadores do podcast ou a plataforma de streaming, ou compartilhar o arquivo de áudio em aplicativos de mensagem instantânea. E por último, né, a divulgação. Se discute então uma estratégia de divulgação do podcast, porque eles que cheguem a outras turmas da escola ou comunidade. Então, porque vocês têm um trabalho bacana, um projeto, e você não vai querer ficar só para você vai querer depois compartilhar o seu produto final. Então, algumas opções são canal de compartilhamento escolhido no início do projeto, as mídias sociais da escola, caso haja, nós temos um blog na escola, você, aluno, pode ter um canal no YouTube ou sua rede social, Facebook,
Instagram, TikTok, Kawaii e outros que vocês possam utilizar. As contas pessoais que vocês então possuem, o blog da turma ou da escola, os recados que possam ser enviados às pessoas com quem convivem, e um cartaz vocês podem de repente fixar no mural avisando que estará no ar e o canal de vocês, que vocês podem na entrada da escola, na circulação. Caso você decida divulgar por escrito, escreva um pequeno texto explicando o assunto tratado no podcast, de modo que fique atrativo e convidativo para os possíveis ouvintes. E depois é só compartilhar, publicar e compartilhar. Então, eu vou deixar, já que eu falei de Fernando Pessoa, eu vou voltar a um poema dele, que fala do sonho. Sonhe com as estrelas. Apenas sonhe. Elas só podem brilhar no céu. Não tente deter o vento. Ela precisa correr por toda parte. Ela tem pressa de chegar. Sabe-se lá onde? As lágrimas? Não a seque. Elas precisam correr na minha, na sua, em todas as faces. O sorriso. Esse você deve segurar. Não o deixe ir embora. Agarre-o. Fernando Pessoa. Muito obrigada por assistir essa aula e todas as outras. Eu sou Angélica Tobal, estou presente em todas as redes sociais. Foi um prazer. Desejo a você, aluno, você, aluna, tudo de bom, um feliz ano novo que está chegando aí, que vocês possam encerrar esse semestre com todo esse caminhar que nós fizemos aí. Que você seja feliz. Bom projeto para vocês. Sucesso!